Olá, pessoal do Somos Todos Mestres, tudo bem com vocês? Hoje eu, Jefferson, Luiz Orlando aqui, Érica Lima. Oi, Érica, tudo bem? Oi, Jefferson. Oi, pessoal. Oi, Joyce. Oi, Joyce, tudo bem, querida? Tudo ótimo. Oi, pessoal. Oi, meus queridos. Muito bom, meninas. Vamos lá, hoje o nosso tema vai ser reencontros. Parece que a Érica já tinha dito que a gente comentou, parece que uns programas anteriormente, ou nem sei se eu já estava fazendo parte aqui do Somos Todos Mestres, né? Mas é um assunto muito bacana que dá pano para manga, né? E nós vamos falar sobre esse tema bem bacana de reencontros. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a todos do Somos Todos Mestres, aqui vocês que acompanham a gente nos podcasts, no nosso site, somostodosmestres.com. Não esqueçam de se inscrever lá, todos os podcasts vocês vão ser avisados a cada novo programa que sobe lá, né? Gratidão por vocês acompanharem a gente, tá bom? Bom, reencontro é uma coisa muito maravilhosa. Eu sou um pouco suspeito em dizer isso, porque eu trabalho com a psicoterapia reencarnacionista, então reencarnação, né, reencontro tem uma ligação direta com isso, né? E assim, para abertura, para começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou passar para a querida Joyce. Ela tem aí uma história maravilhosa. Já? Eu pensei a mesma coisa, Joyce. Falei, nossa, já? O povo quer ouvir a Joyce. Eu tô aqui concatenando as ideias ainda. Mas, pessoal, vocês podem não acreditarem, mas todos os nossos programas que a gente grava, todos eles são feitos, assim, de imprevisto. Improviso? Improviso. Perdão. Então dá um corte aí. Não precisa dar corte, porque é tanto improviso, são tantos improvisos, que a gente improvisa. Acabou que ele já tá craque no improviso. Nós somos craques nos improvisos, né? Então, tudo assim é de bate-pronto, que a gente vai pensando, que a gente vai falando, a gente pega alguns temas de sugestões e outros temas que a gente vai intuindo na hora, né? Então, esse não vai ser diferente, pode ver aí a falha já inicial minha, né? Então, a gente vai falando, então. Querida, Joyce, conta então um pouquinho dessa tua experiência aí, que você falou que queria, antes da gente gravar, mencionar, né? E aí a gente vai desenrolando, pode ser? Pode sim, Jefferson. É muito interessante esse tema, porque nós nos encontramos sempre com pessoas que nós já tivemos convivência em outras vidas, como o Jefferson estava falando, né? E também na espiritualidade. Muitas vezes acontece da gente ter contato, né, com outros espíritos, outras consciências, naquele período que a gente não está encarnado ainda, né? E está planejando para encarnar na próxima vida aqui na Terra, e a gente acaba fazendo amizades lá, né, nesse período intermissivo. E às vezes são amizades para um trabalho em comum aqui na Terra, né, para alguma coisa que a gente precisa fazer aqui. Então, os reencontros são sempre muito especiais, ou não também, tem essa parte, né, a gente reencontra de tudo um pouco, a gente reencontra espíritos afins, espíritos não afins, né, vai depender das experiências que a gente teve no passado. E a experiência particular que eu queria contar para vocês é muito interessante, porque é a minha e do meu marido. Nós temos uma história no passado, eu já vi em regressões que eu fiz, e foi uma história muito profunda, teve a parte de sofrimento, a gente teve um desentendimento muito grande, enfim. E acabou que a gente deve ter combinado essa parte, eu não sei, eu não vi, mas a gente deve ter combinado de vir novamente como marido e mulher nessa vida. E foi muito interessante, porque eu me lembro a primeira vez que nós nos encontramos aqui, nessa vida. E eu estava completamente desligada, eu não tinha nem percebido ele direito. Ele se lembra da primeira vez que me encontrou e eu não me lembro nada. Não me lembro. Ele falou que até me deu um beijo, né? Ele foi apresentado por uma amiga em comum que nós tínhamos, mas eu não me lembro.
E a minha primeira reação quando eu reencontrei o André, que é o meu marido, foi assim de não querer muito contato. Sai pra lá, sai pra lá. Não quero contato. Mas aí foi indo, a gente foi se conhecendo melhor e parece que as nossas vivências anteriores foram ressurgindo dentro de mim. Alguma coisa me disse que ele era uma pessoa para mim, né? Que eu precisava estar com ele. E com o tempo eu fui entendendo, né? Essa foi a nossa amizade. E aí nós começamos a namorar, depois nos casamos. Mas foi muito interessante, porque geralmente quando a gente fala em reencontros na Terra, a gente acha que é aquela coisa de filme, né? De bater o olho, viu estrelinha, coraçãozinho, né? Aquela coisa muito romântica e tal. Tem também aquela coisa forte, né? Mas tem reencontros que são assim, que são estranhos, que você não entende muito bem o que está acontecendo, você sente uma emoção muito forte. Por quê? São as memórias que estão escondidinhas lá atrás, dentro de nós. Então vem aquela coisa forte, e vocês podem ter certeza, gente, quando vocês sentirem essa coisa no coração, essa coisa forte, não duvidem, é um reencontro. Não duvidem de sensações, porque elas são reais, é o que eu sempre falo lá no canal. Pensamentos nós montamos, né, eles vêm, vão, agora as emoções, as sensações são reais. Então elas nos dizem sobre a verdade. Então quando vocês sentirem aquela sensação forte, né, caramba, parece que eu conheço de outras, parece que eu já conheço. Então, com certeza deve ser alguém que você já teve contato nas outras vidas ou na espiritualidade. Mas foi muito engraçado esse encontro com meu marido, porque a gente fala até hoje, né? Ele, poxa, você nem lembra do nosso primeiro encontro, né? Eu falei, ai, não lembro, André. Mesmo ele te contando, você não lembra? Não me lembro. Eu lembro, assim, do momento que chegou essa nossa amiga em comum e ela apresentou vários amigos dela, porque, olha só que legal, nós nos encontramos numa casa de dança, e aí tinha muita gente, né, e essa amiga que nós temos em comum fazia parte de um grupo de dança, e eu fui para esse lugar para ver o grupo dela dançar, e dentre os amigos da dança ali estava o meu marido. Mas eu nem me lembro de ter cumprimentado ele. Então foi muito engraçado essa passagem. Não teve nada de romântico, mas foi nos reencontramos, né? Sim. Ele estava mais atento a esse reencontro, né? Você estava mais ligada na dança ali e não se ligou, né? Não. No momento desse reencontro, né? Não foi. Depois, com o tempo, veio. Mas ele foi que percebeu, assim, né? Mas é muito interessante. Então tem esses vários tipos de reencontro, mas eu sempre percebo que é uma sensação forte, né? Porque você não lembra conscientemente, mas o seu coração... Érica, você tem alguma experiência para compartilhar com a gente? Então, na hora que você estava contando, eu comecei a lembrar de mais algumas. Porque no início, né, como é de improviso... Não é imprevisto, né? É imprevisto, né? Eu tava aqui, gente, deixa eu lembrar de algumas situações. Aí tem a clássica aqui, que não tem como a gente não falar sobre isso, que foi há tipo uns 2, 3 anos atrás, eu não vou recordar a data exata, mas tem por aí, porque meu processo assim de despertar, de começar a caminhar por esse caminho, já tem uns 3 anos, e foi nessa época mais ou menos que eu comecei a montar o site e tal, e eu precisei criar muita coragem para colocar ele no ar, porque ele já estava todo pronto, e eu não colocava ele no ar, mas... E é engraçado esse tipo de coisa, né? Só fazendo um adendozinho, é engraçado como a gente, quando a gente está iniciando alguma coisa, a gente precisa de muita coragem para fazer aquilo. E depois que passa um tempo, você fala assim, poxa, isso é tão simples, eu faço hoje em dia de uma forma tão simples. Falar sobre projeção astral, falar sobre espiritualidade, falar sobre despertar espiritual, mas no início, para colocar meu site no ar, nossa, foi um sufoco. Eu acho que meu áudio tá com atraso, não tá? Ou resolveu? Não, tá. Resolveu? Tá normal. Tá normal. Mas... Vamos deixar. Improviso. Imprevisto do improviso. Do improviso. Mas há 2 anos atrás eu comecei a estudar muito mais sobre espiritualidade. Foi quando eu cheguei no Wagner Borges, nos vídeos dele, explicando sobre projeção astral, porque eu queria entender o que era aquilo que estava acontecendo comigo demais aqui na Finlândia. E aí eu caí no site do Jefferson. Eu acho que eu caí no site
site ou no canal, eu não lembro. No canal. Gente, sabe quando você sente uma coisa assim pela pessoa? Eu não sei explicar. Eu fiquei assim, gente, olha que trabalho incrível, olha que coisa incrível que ele faz. Aí eu fui ver os vídeos do Jefferson e você sente assim um carinho, uma coisa que eu não sei explicar. Tanto que lá no meu site, no início, eu tinha criado uma página divulgando estudiosos e pesquisadores sobre projeção astral, que no início o foco do meu site era mais projeção astral. E aí eu coloquei os contatos do Jefferson lá e coloquei o trabalho dele inicialmente não é foco, né? O foco do trabalho dele não é sobre projeção astral, é com terapia reencarnacionista, mas eu não podia deixar de falar do trabalho dele aqui, que é fantástico, não sei o que. Isso sem conhecer o Jefferson, né? Há 2 anos atrás. E aí, pra minha surpresa, nesse ano eu recebo uma mensagem no meu celular do Jefferson. Olha só. E foi incrível, porque eu falei, gente, ele tá me mandando uma mensagem, olha que incrível, né? E aí a gente entrou em contato e tal, e essa sensação, né? O Jefferson já comentou com a gente várias vezes que a sensação é de reencontro mesmo, a sensação de que a gente já tava com tudo isso programado, já tava tudo certinho, com certeza a gente já tava se encontrando aí no astral. Com certeza. Esse é um exemplo, né, eu acho, daquilo que eu falei, de grupos que combinam por afinidade lá no período intermissivo antes de vir pra cá. Então, eu tenho também certeza que nós fomos um grupinho lá que tivemos um contato e fizemos uma amizade, com certeza. Sim. E isso que você estava falando, Joyce, a respeito de sentir no coração, de ser uma coisa diferente, é diferente, gente. Porque tem alguns momentos que pode ser nosso ego falando, eu tenho uma ligação muito forte com essa pessoa, eu tenho algo muito forte com essa pessoa, mas na verdade é nosso ego querendo que a gente, nem nosso ego, somos nós mesmos enquanto seres ainda egoístas, querendo manter ou manter aquela pessoa presente na nossa vida, ou querendo segurar com a mão fechada, né, não deixando a pessoa seguir em frente, mas quando é o coração, igual a Joyce falou, coração, sentimento, aquela coisa genuína, assim, que você não cobra nada. Igual o Jefferson fala, poxa, alguém que nem me conhecia divulgava o meu trabalho sem me conhecer, mas sem conhecer aqui fisicamente, porque era uma sensação tão forte a respeito do trabalho dele, que várias pessoas que eu atendi via Skype, que eu via que a pessoa tinha uma predisposição que seria muito bom para ela fazer uma terapia reencarnacionista, eu indicava o trabalho do Jefferson. Para várias pessoas que eu já tinha atendido antes da gente se conhecer aqui materialmente, né, aqui no físico. E eu passei por uma situação, logo quando eu iniciei meu canal, que teve uma moça que deixou um comentário para mim, lá no vídeo, lá em um dos vídeos. Gente, sabe quando é o que a Joyce falou, você não consegue explicar, você não consegue colocar em palavras. Mas é um sentimento tão gostoso, mas tão gostoso, uma coisa tão forte, mas era muito forte. Tão forte a ponto de eu fui responder ela, não respondia. A mensagem não ia, sabe? A minha resposta para ela lá no YouTube. Eu consegui responder todas as outras pessoas, e a única que eu não conseguia responder era ela. E aí eu mudei de navegador, fui para outro navegador, abri o YouTube, não conseguia. Mas, gente, eu sentia tanto, aí eu não sei explicar, né? Eu sentia tanto no meu coração uma vontade tão forte de responder essa moça, que eu copiei a resposta que eu tinha escrito, salvei no meu computador e deixei lá. Falei, algum dia, se ela comentar de novo, eu respondo ela, é isso que eu quero falar hoje. E aí, assim foi, passou um tempo, ela deixou outro comentário, eu fui e respondi. E isso passou também 1 ano e meio, quase 2 anos agora, ela entrou em contato comigo. E aí ela veio buscar atendimento, e aí a gente está passando pelo atendimento, mas a gente sabe, eu e essa moça, a gente sabe, assim, que tem uma coisa muito forte, assim, é muito diferente. E ela disse que quando ela chegou, assim, nesse momento que ela estava totalmente perdida, sem saber o que ela fazia, sem saber por onde sair, ela disse que só vinha na cabeça dela, fala com a Érica, procura a Érica. E ela brinca comigo, que ela fala, Érica, da personalidade que eu tenho,
eu nunca iria procurar alguém que eu não conheço para conversar Olha sobre os só, meus problemas. que lindo isso. E a gente, incrível, incrível. E a gente sente que aqui no físico está nascendo uma coisa muito forte, muito grande, mas que com certeza tem uma ligação anterior a isso tudo aqui. Sim. São as duas situações que aconteceram recentemente, assim, que enche o coração da gente de alegria, É verdade, é muito gostoso, né? E teve também a tua história com a Joyce também, né? Foi, eu ia falar. Já. Sim. É que você já falou tantas vezes, né? Eu acho que vale a pena, porque é uma história bem linda, né? E o nosso programa é um programa que tem audiência rotativa, né? Então vão ter novos seguidores, pessoas que estão começando a ver os programas agora, por exemplo, nesse, né? Acho que vale a pena você contar também essa história, é muito bonita, é incansável. Sim. É incansável. Na época que eu iniciei meu canal no YouTube, essa semana eu até fiquei muito emocionada, porque teve o Dia Mundial voltado para as meninas, né? Para a educação das mulheres e voltado para o poder mesmo, para igualitar, né? Para deixar igual a questão do feminino e do masculino. Mas aqui na Finlândia, a política colocou como prioridade número 1 de desenvolvimento da política na Finlândia voltado às meninas, né? A educação das meninas. Não só a educação, mas voltado para o empoderamento feminino, que foi algo que há séculos e séculos e séculos a gente perdeu muito disso, né? Por que eu tô falando isso? Porque isso faz um link com a história que eu vou contar da Joyce. Porque quando eu iniciei meu canal, houveram alguns, não foram poucos, mas foram muito fortes. Comentários assim, machistas, comentários de homens, não machistas falando mal, mas comentários de homens assim... indiscretos. Exatamente, Joyce. Deu pra entender. Exatamente. E assim, é uma coisa que só quem é mulher, ou só quem vive situações igual a Joyce falou agora, ou situações de preconceito também, sabe o que é isso, sabe? Essas situações de indelicadeza de uma pessoa com a outra. Porque até então o Vitor, antes da gente casar, ele achava que isso era um pouco até exagero meu, sabe? Só que depois que a gente começou a conviver, depois que a gente casou e que ele começou a perceber as coisas que aconteciam, ele começou a observar, ele falou, gente, que absurdo isso que vocês passam, sabe? Desse tratamento, assim, que muitas vezes ainda alguns homens têm. E, gente, eu fiquei muito chateada, mas muito, porque eu falei, eu não iniciei meu canal pra isso, eu não iniciei meu canal... Gente, eu iniciei o canal pra falar de paz, de amor, de respeito, e, sabe? Aí, eu lembro que eu tava muito chateada, porque eu acredito hoje em dia que possa até ter sido alguém que foi utilizado pra me atacar mesmo, pra eu desistir do trabalho, pra eu desistir... né, de todo o processo. Eu tava muito no início, né, igual eu comentei, eu tava criando coragem para muita coisa. Aí eu lembro que, muito chateada, eu fui passei um e-mail pra Joyce, escrevi pra ela tudo, contei minha história toda, desde criança, e falei com ela que tinha acontecido essa situação, desses comentários, dessas pessoas, que tinha sido horrível, que não sei o quê. Aí a Joyce me respondeu, gente, falando... Érica, não sei te explicar, mas quando vi seu nome no e-mail, foi um sentimento diferente. É igual isso que eu comentei dessa moça, né? Dessa minha amiga agora também. Que você sente uma coisa diferente, é totalmente diferente, assim. E aí, foi mesmo. Assim, oi? Foi muito forte, assim, é isso que eu tô falando, da sensação. Porque eu recebo muita coisa, né? Muito e-mail, muitas pessoas me escrevem. E é nítida a diferença, e principalmente nesse caso da Érica. Eu vi o nome dela, aquilo me pareceu tão... Érica Lima. Na hora, não duvidei, fui responder, li todo o e-mail dela e eu respondi. Porque eu senti uma afinidade muito forte com ela. E é real, né, Érica? Hoje a gente tá aqui, né, desenvolvendo um trabalho e tendo uma amizade super, assim, gostosa. Sim. A gente até se reencontrou fisicamente, conseguimos fazer isso.
foi esse ano, né, Érica? Foi esse ano. Foi esse ano. Foi em janeiro desse ano. Foi em janeiro, é verdade. Eu viajei durante 8 horas de ônibus para encontrar a Érica. Foi muito especial. É isso que move a gente, né? São essas conexões. E a gente, quando se encontrou, gente, era incrível. A gente ficava conversando desde a hora que acordava até a hora que ia dormir. E aí, na hora de dormir, não dormia. Eu ficava falando. Não dormia. Parecia adolescentes, né? Teve um dia que a gente estava na casa do meu sogro com a minha sogra. E teve um dia que a gente estava sentado na sala. E a TV estava ligada, só que a gente não estava olhando pra TV, né? Tava de frente, tava de costas pra TV, de frente pra Joyce e a gente conversando. Aí, teve uma hora que eu percebi que meu sogro passou, assim, pela sala umas 2 vezes. Aí eu falei, Joyce, eu acho que a gente tá atrapalhando o pessoal a assistir TV. Mas a gente só conversava, tanto que a gente se desligava, assim, do mundo, né? É muito gostoso, muito gostoso. Eu acho que valeu a pena você contar essa história, porque da Joyce, né? Para provar que o quanto que foi real, né? Isso, né? Esse encontro, né? Sim. E também a história que a Joycinha contou do marido, do André, né? Também bem real, né? Olha o que deu, né? Sim, cá estamos. Cá estamos, isso mesmo. Mas, antes de mais nada, assim, né, posso assinar embaixo que essa história do reencontro, inicialmente meu com a Érica, né, e depois com a Joycinha, foi muito incrível, porque eu já faço esse trabalho com o Wagner já há alguns anos, já, né, eu estudo com ele aproximadamente, assim, pessoalmente, uns 10 anos que eu estudo com ele, né, porque eu moro aqui em São Paulo capital, o espaço do IPPB, né, é aqui em São Paulo capital, praticamente no mesmo bairro que eu moro, né? Então, durante muitos anos eu ia até a pé para lá, uma caminhadinha, assim como eu gosto de caminhar mesmo, então eu vou escutando uma música, vou pensando, já vou me preparando, você sabe, a gente já fez vários podcasts sobre música, né, eu sou literalmente movido à música, né, e ele também tem um lance, assim, muito maior ainda do que o meu, com a música, e aí eu já venho todo esse tempo estudando com ele, e aí nesses últimos anos eu venho cuidando ali do canal do IPPB, né, que eu administro o canal no YouTube, e a gente vem fazendo as gravações, os programas, né? Então, vou produzindo todos os programas e tem um lá que é o Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, que é um programa que a gente faz junto, né? Eu só faço ali um step ali, né? Uma balança para fazer as perguntas, tal, porque ele é o cara, né? E o que me trouxe a conhecer ele foi justamente as minhas projeções astrais, né? Então, no fundo, eu estudo e vivencio as minhas projeções há vários anos, né? Eu tenho projeções desde criança, mas não sabia que era isso, né? E depois deu uma boa parada e depois voltou. Mas é claro que a minha área, assim, que eu atuo, assim, com intensidade é a regressão terapêutica, a linha da psicoterapia reencarnacionista. E aí, um dia, na verdade, eu tinha um outro canal, que era um canal, que era o Sol do Everest, que o YouTube ali cancelou a minha conta, por direitos autorais, não sei quais que foram, porque eu não tive como saber o que era. A conta foi cancelada assim automático, então de um dia para o outro o canal estava totalmente regularizado, deixou de existir. Então não tive como defender, recorrer, então não tive opção, né? Aí eu falei, ai caramba, e aquilo era uma ferramenta importante para mim, tanto de trabalho, mas mais como o material que eu vim fazendo durante 7 anos, né? Tinha muita coisa lá, né? Sim. E, bom, aí eu fiquei ali quase que um mês sem saber se eu ia voltar, fazer alguma coisa ou não. E aí eu atendi uma moça no Rio de Janeiro, maravilhosa, e ela falou que ela tinha... Na verdade, eu tinha atendido... antes disso, antes do meu canal ainda estava no ar, eu atendi a Mary Clay, que é uma moça maravilhosa que mora lá em Connecticut, nos Estados Unidos, porque eu atendo à distância, né? E ela comentou de uma tal de Érica Lima,
né? Aí eu falei assim, caramba, que bacana, alguém indicando o meu trabalho, mas eu nem sei quem que é, né? Bom, o tratamento foi maravilhoso, ela realmente se surpreendeu com a eficiência e como alcançou ela, entrando em detalhes assim que ela sequer tinha comentado comigo, né? A precisão das informações realmente foram incríveis, assim, sabe? Foram em pontos, assim, importantíssimos na vida dela. Bom, eu fiquei muito feliz porque esse é o resultado que a gente busca, né, no tratamento à distância, mesmo no presencial. E aí eu atendi uma moça do Rio de Janeiro que falou que viu uma entrevista, um hangout da Érica com a Mary Clay. Eu falei, caramba, de novo, a Érica... aí pensei assim, a Mary Clay, eu atendi ela, né? Eu falei, me passa o link para eu ver. Aí quando eu vi, aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu tenho que entrar em contato com essa menina, porque ela foi maravilhosa e tal, não sei o que lá, né? Porque já era a segunda pessoa que eu atendia já por causa disso, né? Aí foi quando eu mandei a mensagem para ela, procurei ela no Instagram, né? E mandei um direct para ela e tipo assim, na hora eu estava escrevendo assim como, tipo, agradecendo, né, por tudo que ela tinha feito para mim, porque eu entrei no site dela e vi que ela ainda tinha lá os meus dados, estava me indicando, né, eu falei, caramba, essa menina é iluminada, ela colocou lá as minhas informações, sabe, não me conhecendo, entre aspas, fisicamente, porque ela me conhece até hoje, tá, gente, presencialmente, porque ela mora na Finlândia, eu sempre falo, né, mas é aquilo tal do reencontro, né, porque quando eu vi aquilo e eu parei um pouco para ver, assim, sem ser uma coisa de impulso, eu falei, nossa, eu preciso entrar em contato com ela, porque alguma coisa tem, né. Então, eu imagino realmente como que a Joicinha falou e a Eriquinha falou, que já estava rolando alguma coisa no astral, independente se a gente programou isso antes de encarnar, ou não, e isso está acontecendo já se preparando, os amparadores já estão organizando, fizeram aí o meio de campo, né, para a gente ir se encontrando no astral e materializar aqui, né, no agora. A gente tem praticamente a mesma idade, né? Temos praticamente a mesma geração, né? Então faz muito sentido também, né? Sim, verdade. Que a gente tem, assim, uma coisa meio que, assim, é inexplicável no sentido racional, mas explicável no sentido de espírito, de sintonia, de sinergia, de consciência. Porque o que está acontecendo agora foi tipo quase que uma magia divina mesmo, assim, sabe? Tinha que ser nesse momento, porque só daria para ser dessa forma e nesse meio, né? Porque com a tecnologia, com os tempos atuais, porque senão a gente teria que ter nascido na mesma família, alguma coisa desse tipo, né? Para a gente desenvolver, nem sei se na mesma família, talvez poderia até rolar um bom quebra-pau. Normal. Normal, né? Isso daí. Normal. A gente tem muito desse lado bom, que a gente entrega o nosso melhor, né? Que a gente busca entregar o melhor. E acontecendo de uma forma, assim, muito verdadeira, né? Muito profunda, né? Então, tem um lance acontecendo aqui da gente. A gente tem outros projetos aqui, cada um tem realmente muita coisa para fazer, mas com um pouco mais de calma, a gente talvez consiga expandir ainda mais o que a gente já vem fazendo aqui, né? Mas eu acredito muito nisso, dos reencontros, né? E essa aqui é uma prova real sobre isso, né? E depois da Érica, eu conheci a Joyce, né? Então, você vê, né? Tá tudo certo, né? E isso meio que aconteceu mesmo depois que acabou o meu canal, que para mim foi bem difícil passar por isso, mas graças a Deus hoje já é uma página virada, e só aconteceu por isso. Então, às vezes, a gente dá meio que uma trombada de caminhão de frente para você colher uma outra coisa lá na frente, né? Então, eu já falei para as meninas, né, o quanto que elas são importantes na minha trajetória, principalmente nesse ano, e espero que seja assim
por essa encarnação inteira e fora do corpo, e depois dessa encarnação. Elas são maravilhosas. A Joyce abriu o meu caminho, a Érica abriu o meu caminho, a gente está trocando informações e a gente está conhecendo outras pessoas, apresentei algumas pessoas. Assim, é uma honra mesmo estar com essas meninas são realmente pessoas maravilhosas. O trabalho que elas fazem é um trabalho digno de se honrar, sabe? Todo mundo aí, vocês que acompanham o podcast aqui do Somos Todos Mestres, eu sou o último a chegar, né? Então, vocês que acompanham elas, assim, vocês veem quanto que elas se entregam, quanto que elas colocam a dedicação delas, a energia delas, elas são maravilhosas. Então, obrigado às duas, tá? Virou meio que um... Jefferson, a gente tá fazendo o mesmo que você, meu querido. Nossa, o Jefferson também tem um trabalho muito lindo. E também trouxe para nós, né, Érica, muita coisa, assim, maravilhosa. E eu tava aqui lembrando o Jefferson narrando, né, desses reencontros. Eu tive a bênção, né, de já ter conhecido pessoalmente os dois, tanto a Érica quanto o Jefferson. E eu tava lembrando desse reencontro físico, né, e eu tava lembrando do abraço que eu dei tanto na Érica quanto no Jefferson, que é uma coisa muito linda, porque assim, quando a gente reencontra virtualmente, você já sente aquela energia, mas é óbvio que nós estamos encarnados, estamos num corpo físico, então o contato físico é uma coisa muito importante nesse momento. E eu me lembro quando eu abracei a Érica, o tão especial que foi, e o Jefferson também, a primeira vez que eu fui no consultório dele, lembra, Jefferson? Lembro, também eu abracei o Jefferson, você se sente em casa, sabe aquele abraço que você sentiu que você está em casa, verdadeiro, né, com aquele sentimento, assim. Então é muito lindo, esses reencontros, quando são, né, positivos, vindos de experiências boas, dessa união no amor, é muito especial mesmo, muito especial. Foi mesmo, agora só falta conhecer agora a Eriquinha pessoalmente, né, eu sei que a gente está aqui na matéria e sente falta disso, né, esses reencontros, tem o lance da matéria, né? Também tem isso, né? Tem. Apesar de transcender, né? E a gente se sente, assim, muito acolhido, mesmo à distância, parece que a gente está falando aqui antes da gravação, né? Às vezes eu me sinto que como eu tô aqui na sala, né? De casa, me empolgo muito achando que eu tô, tipo, na sala com vocês aqui em casa. Não paro de falar, né? Houveram ouvintes nossos já comentando isso também, que eles se sentem como se estivessem batendo um papo com a gente, assim, sentado na sala. Isso é maravilhoso, né? Porque a pessoa se sente à vontade, né? Ela tá sentindo exatamente essa nossa energia, assim, de se sentir à vontade num bate-papo, né? Que bom que a gente transmite isso, né? É uma coisa verdadeira, né? Não é artificial, que tudo aqui tá no improviso, né? Que a gente está fazendo, né? Assim, eu só queria, assim, antes da gente finalizar e as considerações finais, não canso de agradecer vocês, porque vocês realmente agregaram, assim, de forma profunda na minha história, de verdade mesmo. Vocês sabem quanto que eu estou feliz e estando aqui com vocês, pelo convite que vocês me fizeram, e a gente eu fazendo parte de um projeto tão bonito como esse, né? E pela amizade, principalmente. Mas eu só queria dar uma consideração aqui final, que essa é a parte bonita, né, dos reencontros, né, mas a Joyce falou também que tem a parte dos reencontros que não são tão bons, né, e sim, não são tão bons. Você, da mesma forma que sente que tem uma coisa maravilhosa acontecendo, né, uma coisa muito mais do que racional, é uma coisa que vem lá de dentro, você também sente uma coisa que não é tão boa também, né? E na maioria das vezes, reencontros são coisas assim, que realmente precisam ser atualizadas, né? Harmonizadas, né? Às vezes são resgates kármicos que a gente tem de outras encarnações e que é viabilizado pelo mundo espiritual para você se acertar com determinada pessoa, né, espírito, né, consciência, ou determinadas pessoas ao longo de uma encarnação, porque você não vai se acertar só com a sua mãe, ou só com o seu pai, sei lá, com o tio, com a vovó, ou com o irmão, ou com o marido, ou com a esposa, ou com o filho. Você tem
inúmeras pessoas que você vai interagir ao longo de uma encarnação inteira. Então, oportunidades não vão faltar para você se harmonizar com espíritos, consciências que, por alguma razão, ficaram coisas incompletas, tá? E que você está tendo oportunidade de harmonizar na prova, porque essa é a prova. Lá no mundo espiritual, às vezes a gente nem se encontra, porque um ficou num plano, outro foi para outro plano, outro está num outro estágio, ou um está fazendo algum tipo de tratamento, às vezes não se encontra. Eu vejo isso nas regressões, né? Às vezes se encontra, né? Às vezes um já encarna mais rápido que o outro fica mais tempo sendo tratado, né? Então, a forma interessante de se encontrar é na matéria encarnado, porque aqui o bicho pega. Né? Lá, quando se encontra, às vezes, está mil maravilhas, lá, quando é lá no mundo espiritual. Tá aquela energia maravilhosa, os mentores, né? Aí... organizado por eles, né? Pelos mentores, aí tá maravilha. Mas aí, na hora que encarna, meio que resgata aquelas coisas que você vem trazendo ali de várias encarnações, e essa que é a prova, aqui que é a prova, né? Agora, necessariamente a gente não precisa estar reencarnando sempre com os mesmos espíritos, a gente vai encontrando espíritos que vibram, que têm demandas muito parecidas com as que a gente precisa esgotar aqui, né? Então, nem tudo que você vê e que você fala, caramba, essa pessoa aqui é um carrasco para mim, né? Ou é o meu karma, tal, ela pode ser o seu karma no sentido de sintonia, de emoções, de comportamentos, coisas que você precisa trabalhar aqui, né? Ela traz essas imperfeições que você ainda carrega. Ela não é um espírito que você detonou numa outra encarnação, ou que esse espírito te detonou e vocês vêm há milhares de anos, não sobe e desce, sempre se reencontrando. Não é, ela é um espírito que você não viu, mas ela tem as coisas que você precisa trabalhar, né? Então, para não romantizar assim tanto, generalizar que sempre entre as coisas que são boas e ruins é sempre os mesmos espíritos. Você pode encontrar um espírito maravilhoso e você fala, meu Deus, é minha alma gêmea, né? É um espírito que tem afinidade com você, que tem objetivos, que tem sintonia, né, sinergia, que bate com o que você é também, e aquilo desperta em você assim, essa percepção, mas é um espírito que você ainda não viveu nessa encarnação, mas é tudo que você precisa, ou que você merece, né? Então, era isso. Essa questão do incômodo, igual você está comentando, que às vezes a outra pessoa tem, ela somente tem algo que você também precisa olhar e resolver dentro de você. Isso. E uma coisa que eu observei é que às vezes, quem pode estar ouvindo a gente, ou nos vendo, pode estar pensando, poxa, mas tá pensando naquela pessoinha lá que incomoda, aquele colega de trabalho, aquele chefe, e pensando, que é isso? Eu não tenho nada a ver com aquela pessoa, que não sei o que, ela é arrogante, ela é isso, ela é aquilo outro. Mas, de repente, essa outra pessoa pode ter exatamente aquilo que está faltando em você. Às vezes ela tem demais. Isso foi algo que eu aprendi, que aconteceu comigo. Eu descobri por que um colega de trabalho me incomodava tanto. É porque, naquela mesma linha de sentimento, de energia, ele estava num desequilíbrio para mais. Era exibido demais. Pegava o trabalho de tudo e de todos e passava para frente para os diretores como se fosse dele, para aparecer. Já eu, nessa mesma linha, nesse mesmo quesito, eu me apagava, eu me escondia. Eu não falava do meu trabalho, eu não falava que tinha sido eu que tinha feito. Então, assim, por que ele me incomodava demais? Porque eu não tinha resolvido dentro de mim um equilíbrio daquela energia. E como ele tinha aquilo demais, quando eu via aquilo nele, me incomodava. Então, é bom a gente parar e observar que às vezes a pessoa que é totalmente contrária a você e que você, né, não gosta muito e está se incomodando, olha o que está faltando em você. Às vezes não é que você tem aquilo de mais também, mas às vezes você tem aquilo de menos. Muito bom, Aniquinha. Muito bom. Legal. E você, Joicinha, para considerações finais aí para a gente fechar?
Eu acho que, então, o tema é muito legal, acho que a gente, né, conseguiu passar um pouquinho aí pro pessoal. É bom para trazer uma reflexão, né, e tanto de encontros positivos quanto encontros que não são positivos, né, que são mais densos, são negativos. A gente poderia até gravar um segundo falando sobre esses outros encontros, né, não sei, de repente se for interessante, porque gera muita coisa, né? São Sim. resgates, são coisas assim, né? Sim. Que as pessoas têm que aprender a lidar, porque realmente não é fácil, é difícil. Sim. Quando tem Sim. algo lá atrás para resolver, É não prova, é né? fácil, não. Prova não é fácil, né? Não, é bem complicado. Mas se vocês quiserem, a gente pode dar um suporte aqui numa próxima gravação. Mas é isso, né? Eu acho que esses reencontros baseados no amor são muito especiais, né? E confiem, acho que a mensagem que eu gostaria de passar é isso: confiem nas sensações, porque elas são reais. Vibrou no coração, tocou o coração, não duvida, é real. É isso que eu queria passar. Muito bom, assim. Bom, gente, então a gente vai finalizando esse programa de hoje. Gratidão a vocês. Eu só vou lembrar para vocês acessarem lá o nosso site, somostodosmestres.com, se cadastrarem lá, então, por favor, se cadastrem, porque cada programa que a gente vai subindo, você recebe um aviso, e também você tem condições de baixar os programas. Então, em algum momento você está aí na internet, você faz um download dos programas, deixa aí no teu celular ou no teu computador, e aí se você está sem internet, alguma coisa assim, você vai ouvindo, né? Então, é bem cômodo, né, Eriquinha? É isso mesmo, né? Sim, sim. A pessoa pode ouvir pelo aplicativo no celular também, tem como baixar no celular e aplicativo, ouvir sem né? internet depois também. Então, e E todo a esse gente trabalho tá em aí... todos os aplicativos. Muito bom, hein? Muito bom. Que menina de ouro, né? Então, vamos valorizar o trabalho da Érica, que o site está lindo e com todas essas informações, para que você realmente não fique sem a nossa conversa, sem o nosso bate-papo, né? Que você puxe aí a tua cadeira e sente aqui com a gente, ou senta aqui no sofá com a gente, né? Sinta-se em casa, né? Bom, então vou ficando por aqui, eu vou pedir aí para as meninas se despedirem e a gente se vê no próximo programa aqui no Somos Todos Mestres. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo, pessoal. Desculpa! Vai, A Érica, gente vai. tem um delay de imagem, né? Aí eu olhei pra Joyce e vi ela. Aí eu falei, acho que ela não vai falar. Aí eu falei. Fala, Érica, fala. Tchauzinho, pessoal. Muita paz, muito amor no coração. E até o próximo episódio. Tchau. Beijo, gente, no coração de cada um. E até o próximo. Tchau, tchau.